No bate-papo com o presidente de hoje, nós vamos conversar com o vice-presidente da 8ª Região de Saúde, Adriano Vilela, secretário de Saúde de Estrela de Alagoas, também enfermeiro de carreira, com uma vasta experiência em gestão pública em saúde, já tramitou por outras vezes afora a esta gestão na pasta e hoje tem a missão de estar à frente do processo da 8ª Região de Saúde. E num ano atípico como esse, Adriano, que foi 2020, qual o balanço você fez e faz das dificuldades e avanços da 8ª Região de Saúde devido à pandemia do Covid-19? Boa tarde, Rodrigo. Prazer estar aqui, né? Sabe que eu lhe admiro muito como pessoa, como grande gestor que você é. Obrigado. Presidente agora do COSENES. Realmente é um ano atípico, né? Porque a gente teve que se reinventar, né? A gente teve grandes avanços e também teve grandes percas. A 8ª Região ela teve um processo de readaptação, né? Nós somos 8 municípios na 8ª Região e a gente teve um processo de se readaptar. Só que a nossa união foi quem fez a diferença, né? Nós tivemos grandes avanços, né? O Covid ele veio com uma incógnita, a gente não sabia como é que ia lidar com essa doença, o que é que essa doença ia acometer, e aos poucos a Covid ela foi avançando e a gente teve que se reinventar. Então a 8ª Região ela começou a criar os grupos técnicos, né, que é o GT, né, e peculiar de cada região, o que é que iria acometer. Nós também tivemos grandes avanços, que um deles foi a UPA de Palmeira dos Índios, né, que abriu as portas para a 8ª Região, né, em relação a alguns exames que a gente estava precisando, como ressonância, tomografia, né, os leitos de UTI que o Estado nos deu também. Isso foi um grande avanço. E também nós tivemos também alguns atrasos em relação a isso, porque os boletins da nossa região não batiam com o do Estado, né? Às vezes o Estado sabia primeiro que o paciente tinha vindo a óbito, a gente não sabia. E aí esse foi um atraso dele, mas que também depois foi corrigido. Mas a 8ª Região ela se uniu e traçou, né, um plano, e graças a Deus a gente começou a dar certo em relação ao Covid-19. Repito, é um ano atípico, né? Foi um ano de surpresa para a gente teve que se reorganizar, né? E aí eu digo por Estrela de Alagoas, como gestor municipal, a gente tem um grupo do GT que a gente chamou também as outras secretarias, tanto de educação como assistência social, que foi parceiro, obras, até o Denutran, né? Nós colocamos nesse grupo e a gente tinha reunião semanal para ver qual era a estratégia que estava dando certo, a que não estava dando certo. E nisso a gente passava para os outros municípios, que graças a Deus a gente teve muito êxito com isso. Foi possível inovar em outras áreas ou todos os esforços foram voltados só para o controle da pandemia? Cite, por exemplo, alguns avanços do Estrela de Alagoas ou de alguns municípios da 8ª Região. A inovação é bem nítida, né? Não só em Estrela de Alagoas, como na 8ª Região, certo? A gente de Estrela de Alagoas tivemos duas experiências bem interessantes. A primeira foi o drive-thru que a gente fez, né, de Covid-19, e aí foi quando a gente descobriu vários casos, né, porque existiam os casos assintomáticos. A gente fez um drive-thru e colocamos por equipe, né? Hoje a gente testaria os funcionários dos bancos, amanhã os mototáxis, depois a gente testaria o pessoal do comércio, e foi aí que começou a crescer o número de Covid positivo. Em relação às outras áreas, a gente teve muito cuidado, porque os outros programas também não podiam parar. Saúde da mulher, saúde do idoso, do homem, né? Saúde da criança, a campanha de vacinação, que foi uma dificuldade muito grande também para a gente fazer, mas a gente avançou e aí a gente começou a fazer em toda a região, né? Como é que ligava para uma cidade, dizia como é que vocês fizeram isso, como é que a gente ia fazer isso. A gente começou a ter reunião só da 8ª online para discutir esses assuntos, e isso foi muito importante, foi um avanço muito importante. E em Estrela de Alagoas, a inovação que a gente fez, né, também foi o posto sentinela. Esse posto sentinela funcionava para os assintomáticos e os sintomáticos, né? Então o paciente ia para a unidade básica de saúde e lá o médico fazia a consulta, se visse que ele poderia fazer o teste, e aí colocaria lá e o pessoal fazia esse teste
e aí a gente direcionava se era positivo ou se era negativo. Outra coisa importante foi a reunião com os médicos, né? Nós tivemos uma reunião com todos os médicos do município e isso a gente passou para os outros municípios também, porque ficou muito vago o que se iria passar, qual era a medicação que o município poderia comprar, para não comprar uma medicação errada, para que não usasse essa medicação. Então a gente reuniu todos os médicos, chegaram a um senso comum e aí eles traçaram um plano de medicação para que a gente pudesse usar essa medicação durante o período que aquele paciente tivesse com Covid e assim melhorar a sua situação. Outra coisa que nós implantamos também de inovação foi o teste rápido no pré-natal. E aí esse teste rápido ele vai ser de rotina. A gestante ela vai fazer o teste rápido no primeiro trimestre e no último trimestre. Ah, mas aí a pandemia passou, que é o que a gente espera que essa pandemia passe, mas o teste rápido ele vai ser garantido a todas as gestantes de Estrela de Alagoas no primeiro e no último trimestre. É interessante quando você fala dessas inovações, como por exemplo esse teste rápido que foi implantado na atenção básica, Sim. Né, no pré-natal da gestante, como você diz. A gente espera tão logo que nós tenhamos a questão irresolutiva da vacina, mas está garantido já lá, digamos assim, no seu plano anual, Sim. a garantia desse teste rápido para a gestante. Mas me fale mais um pouco quando você tem, em detrimento dos outros municípios, outros 7, que como você fazem 8 na sua região, como foi nesse momento também o suporte e o respaldo dado para Palmeira dos Índios, que é a maior cidade da sua região? Isso. Ele tem uma UPA que ele adaptou e praticamente a gente quando visitou viu que Palmeira dos Índios tem uma UPA dentro de outra, né? Foi suficiente? O que tanto isso colaborou para que a gente tivesse o êxito e estamos passando por todo esse período, porque o Covid ainda não acabou, a gente está aí vivendo essa possível segunda onda, e a experiência de ter essa unidade sentinela. O que é que trouxe para a Estrela de Alagoas e o que também contribuiu para a 8ª Região de Saúde? Olha, em relação à Palmeira dos Índios, nós tivemos um suporte muito grande, né? Porque assim, o paciente que entrava na UPA, ele já saía com a tomografia, caso o médico precisasse passar, ele já saía com o internamento, porque a 8ª Região ela fez uma parceria com o Hospital Regional Santa Rita, né? E esses leitos ficariam para a 8ª Região, não só para a 8ª Região, mas como também outras regiões que se utilizaram da 8ª Região. Então essa parceria foi imensa, nos ajudou muito, porque imagina um paciente sair de Estrela de Alagoas, de Minador do Negrão ou de outro município, Cacimbinhas, por exemplo, para fazer uma tomografia fora. Então a gente já tinha essa referência, né? O Estado nos deu essa referência, e o paciente que entrava na UPA, ele já saía com esse exame, né? Se caso o médico precisasse, e possível internação que a gente tinha dos leitos de UTI, que a UPA ela foi ampliada nesse período, né? Ela foi adaptada para atender a 8ª Região todinha do Estado de Alagoas. Então isso foi importante para a gente. A experiência do posto Sentinela, que até hoje funciona no município de Estrela, nós temos datas, né, até o dia 23 ela irá funcionar, tirou um pouco esse medo da população, porque a mídia começou a falar da Covid e como um vilão muito grande em relação a isso, só que o pessoal não queria ir. Então a gente começou a fazer estratégias, grupos de risco, por exemplo, pacientes idosos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Nós chegamos até a fazer esse teste em casa, né? Nós fizemos esse teste em casa, nós tínhamos uma equipe, nós colocamos também no Unidade Sentinela uma ambulância só para Covid-19, e aí nós passamos também para os outros municípios essa experiência, né? Porque só assim a gente conseguiu os casos de busca ativa, porque no drive-thru que a gente fez, a gente fazia esses testes rápidos, mas era mesmo para as buscativas, para ver quem não queria testar, identificando por que não vai testar, né? O comércio precisava ser testado, porque é difícil a população entender que precisava fazer o teste. Foi difícil para a gente, por quê? Porque a aquisição dos testes, né? A gente, como todos os municípios, demorou muito, a gente encontrar os preços foram assim absurdamente alterados, mas a experiência foi muito boa. E essa parceria de Palmeira dos Índios, né, junto com o Hospital Santa Rita e junto com a UPA, foi primordial para a 8ª Região. A gente agradece muito por conta disso. Nós conversamos com Adriano Vilela,
que é enfermeiro, secretário municipal de saúde da cidade de Estrela de Alagoas, um grande parceiro do COSENES Alagoas, como vice-presidente regional, qual nós temos uma grande estima e a maior satisfação de recebê-lo no bate-papo com o presidente. Mais uma vez eu digo sempre aos técnicos de saúde, aos gestores, assessorias técnicas, que o nosso canal é esse bate-papo, mas um bate-papo informativo, um bate-papo que traz para você conhecimento, um bate-papo que traz para você o que acontece nas regiões de saúde, o que acontece no estado de Alagoas e o que está acontecendo no Brasil em favor da saúde pública. Então, como eu sempre digo, vem, se inscreve no nosso canal, dá aquele like e eu te espero sim no próximo bate-papo com o presidente.